Paz do Senhor a todos, bom dia. Estão todos acordados já? Eu acho que deu tempo, de despertar. Só o Vitor ali, meu irmão, que ainda não, tenho certeza. Mas aos poucos ele vai despertando, tá certo? Para mim é uma grata satisfação poder estar com vocês essa manhã. E principalmente por falar sobre esse tema, Cosmovisão Cristã. Eu sei que ele é um tema pouco falado entre nós, mas é um tema que mudou a minha forma, a forma como eu enxergo a vida. E isso tem tudo a ver com o que é cosmovisão. E ao longo dessa palestra, desses minutos que nós teremos, nós entenderemos um pouco sobre o que é a cosmovisão cristã. E para a gente alcançar esse objetivo, nós temos aqui a divisão em 3 tópicos. Quem estava no treinamento do semeador ouviu, e eu vou repetir o que eu aprendi. Eu ouvi uma pregação de um pregador chamado Marco Graconato, e ele disse isso: olha, sempre que você for pregar ou fazer uma palestra, divida em 3 tópicos. Por quê? Quando você estiver no primeiro tópico, as pessoas vão pensar, faltam só 2. Quando você chegar no segundo tópico, aí você vai pensar, falta só 1. E quando chegar no terceiro, você já sabe, esse é o último, está bem pertinho de terminar. Então, para a gente tratar um pouco, o tema da cosmovisão cristã é um tema extremamente vasto. Então, a minha proposta nesta manhã é trazer uma breve introdução sobre o tema de cosmovisão cristã. Para que a gente consiga alcançar essa breve introdução, nós vamos entender primeiro o que é cosmovisão cristã. Depois a gente vai falar sobre o drama das Escrituras. Só nome difícil de entender de cara, nada intuitivo. E por fim, o mandato cultural. E eu entendo que esses termos não são corriqueiros no nosso dia a dia, mas vamos tentar justamente entender o que é cada um desses termos e como eles impactam nas nossas vidas. Iniciando a nossa palestra, primeiro sobre o tema inicial e principal, que é o que é a cosmovisão cristã. Ela tem um nome talvez difícil, mas é bem simples de entendermos do que se trata. A cosmovisão cristã, a palavra cosmovisão primeiro, ela é formada por 2 outras palavras. E ela é uma junção de línguas diferentes. A palavra cosmo vem do grego, que significa universo, ou significa também mundo. Já a palavra visão, ela vem do latim, que significa o ato de ver ou o ato de perceber. Já o termo cristã é muito familiar a nós, é tudo que é relativo ou pertencente a Cristo. Logo, quando a gente junta esses termos que foram particionados, a gente entende que a cosmovisão cristã é a forma cristã de nós enxergarmos o mundo. A cosmovisão cristã é o modo que nós, seguidores de Cristo, podemos perceber o universo que está à nossa volta, tá certo? E aí, quando a gente entende o significado de cosmovisão, existe um autor que é um dos principais autores cristãos que falam sobre esse tema. O nome dele é James Sire. E ele traz 2 definições para a gente entender o que é cosmovisão cristã. A primeira aplicação que ele faz, a primeira analogia, é referente justamente a um óculos. E a segunda analogia, ou o segundo simbolismo que ele utiliza, é o coração. E a gente vai entender essas 2 visões, ou esses 2 significados, acerca da cosmovisão no geral, e nessa palestra aplicado à cosmovisão cristã. Então, em primeiro lugar, James Sire, no seu livro O Universo ao Lado, para quem quer
aprender ou estudar sobre cosmovisão cristã, ele é o principal autor, como eu falei, e ele tem 2 principais livros. O primeiro deles é o Universo ao Lado, que é de onde saiu essa frase, e o outro é Dando Nome ao Elefante. Então, caso vocês queiram, basta procurar e vai ser uma leitura com certeza muito edificante. Então, a primeira definição, ou o primeiro entendimento que a gente pode tirar sobre cosmovisão, é que a cosmovisão, ela é como um par de óculos, que cada um de nós usa. E por meio desses óculos, nós vemos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Então, a cosmovisão, ela é como um óculos. Eu aqui estou de óculos, algumas pessoas estão de óculos aqui. A gente vai fazer algumas analogias para entender, a partir dessa analogia do óculos, o que é a cosmovisão e como ela pode impactar a nossa vida. Em primeiro lugar, a cosmovisão, assim como os óculos, eles estão entre os seus olhos e o mundo. Os óculos, eles ficam exatamente na frente dos olhos. Nós nunca vemos o mundo puro, sempre vemos através da lente. Quem usa óculos não enxerga o mundo puramente, mas ele enxerga através das lentes do seu óculos. E a cosmovisão, ela funciona da mesma forma. Nenhum de nós tem a capacidade de enxergar o mundo puro. O que nós vemos é o mundo através das lentes da nossa cosmovisão. A cosmovisão, ele funciona da mesma maneira. Então, a gente enxerga o mundo, a gente entende o mundo, a gente percebe o mundo, os acontecimentos, todos eles a partir de algumas ideias básicas que absolutamente todos nós possuímos. Essas ideias básicas são sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o que nós consideramos de bem ou mal, sobre, por exemplo, a origem da vida, ou também sobre a vida após a morte. Todos nós temos pelo menos algum entendimento, ou pelo menos algum achismo sobre esses temas fundamentais. E tudo que a gente vê, tudo que a gente percebe e todos os acontecimentos, eles são filtrados ou eles passam por meio desse entendimento que a gente tem sobre as questões fundamentais da vida. Então, a cosmovisão, ele fica entre nós e o mundo, entre a forma que nós enxergamos e o que de fato acontece no mundo. Ele fica entre nós e tudo aquilo que nós experimentamos. E aí eu lhe pergunto, por que falar, entender ou saber sobre cosmovisão importa? Talvez muitos de nós nunca ouvimos falar esse termo antes dessa palestra. E por que esse termo é tão importante, ao ponto de ser a primeira palestra desse dia? E aí eu vou contar um exemplo. Esse exemplo aqui, ele é um exemplo fictício, mas que a gente pode compreender como a cosmovisão ela impacta o nosso dia a dia e o nosso mundo. Imagine você agora, use a sua imaginação e pense em 2 jovens médicos que saíram da faculdade agora há pouco, e esses 2 jovens estão de plantão em um hospital. Quando de repente chega uma família, os pais com sua filha, o esposo dela, e essa mulher, ela está gestante. E ela chega passando mal ou querendo um atendimento médico. E ao realizar o ultrassom, os médicos, eles veem, percebem que a criança no ventre da mulher, ela é portadora de uma síndrome. Aqui no exemplo, a síndrome de Down. E a família, a partir dessa descoberta, ela pede orientação ao médico do que fazer. E aí esses 2 jovens médicos, eles possuem cosmovisões diferentes. E a gente vai entender como essas cosmovisões, na prática, interferem no dia a dia. O primeiro médico vê a vida apenas como resultado de processos biológicos.
sem nenhum valor intrínseco a ela. Pensa em qualidade de vida, pensa nos custos, analisa estatísticas de aborto, e ele, após fazer essa análise e o entendimento dele acerca da vida, ele sugere à família: olha, legalmente, vocês podem interromper essa gestação. Na verdade, é a opção mais racional, afirma o primeiro médico. E esse médico, ele possui uma cosmovisão chamada de cosmovisão naturalista, que é justamente expressa por essas decisões do que ele acredita. Já o segundo médico, ele vê todo o ser humano como um portador da imagem de Deus. E a gente vai falar um pouco mais à frente. Ele pensa na dignidade que é inerente a todos os seres humanos, inclusive a criança no ventre. E na vocação que Deus deu à família para amar e proteger. E após ele analisar o acontecido, após ele analisar o que aconteceu, o resultado do exame, ele diz à família o seguinte: haverá desafios, mas essa criança merece cuidado. Vamos construir uma rede de apoio. Agora vamos pensar juntos. Os dois médicos estudaram juntos. Eles tiveram acesso a exatamente a mesma formação técnica. Tecnicamente, os dois possuem o mesmo conhecimento. Aí eu lhe pergunto, o que faz o primeiro médico dizer e orientar a família? Aquela família interromper a gestação, e o que faz o outro médico aconselhar que eles continuem e cuidem daquela criança? É justamente a cosmovisão que cada um possui. E é por isso que a cosmovisão, ela é tão importante. Ambos os médicos possuem o mesmo conhecimento técnico, mas a lente entre os seus olhos e o mundo acontecendo determinam conselhos totalmente diferentes. Um conduz potencialmente à eliminação de uma vida e o outro à proteção e ao amor sacrificial. Quando os óculos, no nosso caso a gente está usando para se referir à cosmovisão, elas mudam. Não é só a forma de enxergar que muda, mas são as decisões da vida, de vida ou morte, os valores, as legislações e as culturas inteiras que se transformam. O título, só para vocês entenderem, o título do livro de James Sire é Universo ao Lado, porque ele defende que cosmovisões de pessoas diferentes são tão diferentes e tão opostas que pessoas que possuem cosmovisões diferentes praticamente vivem em universos diferentes. E é por isso que é importante a gente tomar conhecimento do que é cosmovisão. E a primeira coisa, o primeiro entendimento sobre cosmovisão é que ela é o que há entre os seus olhos e o mundo acontecendo. Já a segunda coisa, em relação aos óculos, é que a gente não olha para os óculos. Quem usa óculos aqui sabe. A gente olha através dos óculos. Os óculos normalmente passam desapercebidos. Quem usa óculos sabe que a gente só lembra que usa óculos quando ele suja, embaça ou quando alguma coisa bate nele. Muito provavelmente você nem sequer lembra que você usa óculos. Não é consciente. Você no seu dia a dia, nas suas decisões, ao enxergar o mundo, você não pensa: rapaz, eu estou vendo esse mundo por meio do meu óculos. Você olha através do seu óculos. Mesmo que você esteja consciente ou não que você use óculos. A cosmovisão, as pressuposições que nós temos, elas funcionam da mesma forma. A gente opera a maioria das nossas decisões em piloto automático. A gente não para refletir. Espera aí, qual é a forma que eu enxergo o mundo? Ou, como é que, baseado na minha... Quem aqui já se perguntou? Baseado na minha cosmovisão, como é que eu devo agir? Porque a gente não pensa nisso. Assim como os óculos, a gente não olha para a cosmovisão até que alguém vá lá e bata. Ou até que aconteça alguma coisa.
Senão a gente opera no piloto automático. A gente olha através dela, a gente toma decisões através dela, estando consciente ou não. E é por isso que é importante você saber que você usa óculos. Você pode até não usar óculos físico, mas você enxerga o mundo por meio de lentes. E essas lentes são justamente a sua cosmovisão. E nessa manhã, o principal motivo e a principal função dessa palestra é dizer: olha, você usa um óculos, você enxerga o mundo a partir de algumas lentes, você possui algumas pressuposições que são inerentes a você e que você toma as suas decisões baseado nelas. Precisamos entender que mesmo sem saber o que é cosmovisão ou qual a nossa cosmovisão, todos nós temos uma cosmovisão e ela opera em nossa forma de entender o mundo e nas decisões que nós tomamos. Você pode até hoje não saber o que é cosmovisão. Você pode lhe perguntar: rapaz, qual é a tua cosmovisão? Não faço ideia, mas você tem uma cosmovisão. É isso que é importante a gente notar e perceber. E o primeiro ponto dessa palestra é justamente isso. Nós todos temos cosmovisões. E aí, da mesma forma que os óculos, eles possuem graus diferentes, modelos diferentes, cores diferentes, tonalidade de lentes diferentes, existe uma grande variedade também de cosmovisões diferentes. Nós podemos ter filtros, tons, espessuras e etc. E nas cosmovisões acontece da mesma forma. Estão aqui listados no telão algumas cosmovisões existentes. Você pode ter uma cosmovisão teísta, teísta cristã, que é o que nós estamos falando essa manhã. Você pode ter uma cosmovisão baseada no deísmo. Não dá tempo da gente falar de todos esses, mas o deísmo acredita que Deus até criou o mundo. Mas existe uma frase que diz assim, eu não lembro o autor agora, mas ele diz assim: olha, se Deus criou o mundo, Ele largou a gente aqui. Ou seja, Deus criou o mundo, mas a gente está vivendo sozinho. Existe uma outra forma de enxergar o mundo, que é o naturalismo, o niilismo, o existencialismo, o monismo oriental, o secular humanista, a cosmovisão islâmica e etc. Então a gente precisa estar consciente que primeiro, existe cosmovisão e existem várias cosmovisões. E a gente pode analisar umas consequências. Por exemplo, um nihilista, que é alguém que para ele a vida não tem sentido objetivo, ele vê a morte apenas como uma cessação. Você está aqui agora e de repente não está mais. Não existe vida após a morte, não existe nada. Já um cristão, ele vê isso como um portal para o juízo e para a ressurreição. Isso explica porque debates morais às vezes parecem falar línguas diferentes. Porque as lentes, as pressuposições são outras. Então é como James Sire fala, é como se vivêssemos em universos diferentes mesmo. Mas é importante a gente entender que temos uma cosmovisão e que existem diferentes cosmovisões. Quarto ponto. É importante entender, e quem usa óculos, vou dizer de novo, sabe, que você pode, e na verdade, você pode trocar os seus óculos. Quando o seu óculos ele está errado, com o grau errado, ou simplesmente porque você não gosta da estética, você pode mudar o óculos. E quando a sua vista ele fica embaçada, o seu grau aumenta, é necessário que você troque o seu óculos. Na cosmovisão, funciona da mesma forma. Uma pessoa que nasceu com uma cosmovisão naturalista, nihilista, deísta, seja qual for, quando há a conversão em Cristo, essa cosmovisão, ela precisa também ser transformada. É o termo chamado de metanoia, mudança de mente. É a mudança da forma com que você enxerga o mundo. E o discipulado, ele vai ajustando o grau dessa lente. Então é importante, em primeiro lugar, você saber, olha, você tem uma cosmovisão.
E se por algum motivo você chegou aqui e ao longo da palestra você vai entender isso, e a sua cosmovisão não é uma cosmovisão cristã, você pode ajustar a sua cosmovisão para a cosmovisão cristã. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a sua cosmovisão está equivocada, está errada, você pode ser transformado por meio da ação do Espírito Santo, que muda, que transforma a sua mente. Alguém que encontra Cristo, por exemplo, e abandona o relativismo moral e passa a enxergar assuntos como namoro, dinheiro e trabalho, segundo os princípios do reino, não é só religiosidade, mas é sim uma mudança de visão e de comportamento. Você muda a forma como você enxerga o mundo. E aí, a primeira parte do entendimento de cosmovisão, ela é justamente, como eu falei, uma analogia ao óculos. Mas ela é uma analogia e um entendimento que ele é um entendimento racional. Eu estou aqui apresentando argumentos lógicos a vocês de por que a cosmovisão é importante. É um entendimento lógico e racional. Mas a cosmovisão, ela não se detém somente a uma ideia. A cosmovisão, ela não se detém somente a argumentos racionais. O James Sire, ele vai dizer, logo após aquela definição, que a cosmovisão, ela também, e essa daqui que está no telão, é a definição oficial, digamos assim, do que é uma cosmovisão. A cosmovisão, ela é, antes de tudo, um compromisso. É uma orientação fundamental do coração. Ela pode ou deve ser expressa em uma história, ou uma história, ou um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras. Nós cremos que o cristianismo, as suas pressuposições são verdadeiras, mas cremos também que as pressuposições do deísmo são falsas. Então, pessoas podem ter cosmovisões com pressuposições verdadeiras ou falsas. Elas podem ser parcialmente verdadeiras, como por exemplo o deísmo. Ele acredita, olha, Deus criou o mundo, isso está certo. Mas aí ele vai e diz, olha, Deus abandonou a gente, isso está errado. Então a gente precisa entender e analisar a forma que nós enxergamos o mundo. E é importante dizer também que nós sustentamos a nossa cosmovisão. E aí podemos sustentar ela de forma consciente, como eu falei. Você pode saber que você tem uma cosmovisão. E a partir de agora todos nós que estamos aqui sabemos. Mas antes dessa palestra você podia não saber. Mas isso não quer dizer que você não sustentava a sua cosmovisão. Porque a cosmovisão, ela é pré-teórica. O que é que isso quer dizer? Você não precisa saber da teoria para que você tenha ou para que você sustente ela. Então, consciente ou inconscientemente, você tem sustentado uma cosmovisão. E a outra parte é que você pode sustentar essa cosmovisão de forma consistente ou inconsistente. E o que vai definir se você sustenta a sua cosmovisão de forma consistente ou não, é se você pratica aquilo que você acredita. Se você crê no Evangelho, se você enxerga o mundo de uma forma cristã, mas você toma as suas decisões de forma errada, você está sustentando a sua cosmovisão de forma inconsistente. E é necessário que a gente entenda a nossa cosmovisão, mas sustente ela de forma consciente e de forma consistente. Ou seja, eu sei qual é a minha cosmovisão e eu ajo de acordo com o que eu acredito e de acordo com o que eu penso. E sobre a então tudo isso sobre a constituição básica da realidade. E ela fornece, é a cosmovisão que nós temos, que fornece o fundamento no qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Você precisa entender que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você percebe do mundo, todas as suas decisões, elas são fundamentadas de acordo com a forma que você enxerga o mundo, de acordo com a sua cosmovisão. E se você conscientemente não definir qual é a sua cosmovisão, você pode estar numa cosmovisão errada. Então é por isso que é importante a gente entender racionalmente
mas entender também que a cosmovisão, ela afeta as nossas emoções. A cosmovisão não é um conjunto de conceitos lógicos apenas, mas é aquilo que você se apega emocionalmente também. Na Bíblia, quando Alan falou que Daniel, ele propôs no seu coração, não foi o coração a bomba de sangue, mas a palavra coração na Bíblia é o centro que junta os nossos desejos, as nossas decisões e os nossos pensamentos, como está escrito lá em Provérbios 4:23 e Mateus 6:21. Então a gente precisa entender que a cosmovisão, ela é também o que a gente se apega emocionalmente. Aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aquilo que a gente sente como bem supremo é onde nós vamos nos desgastar. Então, quando Sayre diz que a cosmovisão é um compromisso do coração, ele afirma que ela dirige tanto aquilo que a gente crê, mas também aquilo que a gente ama. Até aquilo que a gente ama é baseado, é fundamentado na forma que a gente enxerga o mundo. O compromisso. Todo ser humano é dotado, tem um bem supremo. Todos nós temos algo que é considerado o nosso bem maior, o nosso compromisso firme e fundamental. E esse compromisso, esse bem supremo, ele pode ser inúmeras coisas. Ele pode ser a nossa segurança financeira. E você vive em prol de estar com as suas finanças seguras. E nada mais importa, o seu bem supremo é as suas finanças. O seu bem maior pode ser o seu status, como as pessoas enxergam você. E você vive em torno de como as pessoas pensam e do que as pessoas pensam a seu respeito. Você pode ter o seu bem supremo como Deus, que é o correto. A gente vai ver que Dostoiévski, um filósofo russo, ele disse que existe um vazio no homem, que ele é do tamanho de Deus. Agora imagine o tamanho de Deus. Deus é imenso, não é imensurável. Ele é grande e nada nessa terra pode preencher o tamanho de Deus. Nenhum desses outros bens supremos pode preencher o vazio da alma do homem. Somente Deus. Então se o seu bem supremo não for Deus, a sua cosmovisão está errada e você está vazio. A gente vai ver que Timothy Keller, ele complementa a frase de Dostoiévski, ele diz, olha, todo outro bem supremo que você tentar colocar no lugar de Deus, vai ficar chacoalhando, vai ficar fazendo barulho, não vai preencher o vazio e vai ficar só chacoalhando, só lembrando a você que aquele vazio está ali. Então, nós dedicamos a nossa vida para satisfazer esse bem supremo. Todos nós temos um bem e nós dedicamos a nossa vida para satisfazer esse bem supremo. A questão agora, quando nós sabemos disso, é qual é o seu bem supremo? O que é que tem fundamentado a sua cosmovisão? O que é que tem fundamentado as suas prioridades? O que é que tem fundamentado e em que está fundamentado as suas emoções? Os seus hábitos diários estão fundamentados em quê? Você enxerga o mundo com que lente? Com que fundamento? A cosmovisão, ela é igual à adoração prática. Aquilo que nós mais valorizamos define como nós enxergamos todo o resto. Se Deus é o nosso bem supremo, nós enxergaremos tudo a partir do filtro de Deus. Alguns exemplos, por exemplo. Quando alguém vai escolher a carreira, se o seu bem maior é o prestígio, a decisão vai ser por um curso que dê status, mesmo não sendo o que Deus quer por nós. Mas se o seu bem maior é o prestígio, onde é que está Deus afinal? Então, tanto faz o que Deus quer para você. Se o seu bem maior é o prestígio, o que Deus quer para você, tanto faz. Então, eu vou ir cursar medicina, porque é um curso que dá dinheiro, porque é um curso que dá status. Mas Deus quer que você seja professor, talvez. Mas se o seu bem maior for o status, for o prestígio, você vai decidir errado. Mas se o seu bem supremo é Cristo, você vai decidir por um curso que Deus quer para você. Que você pode servir ao próximo.
que você pode propagar o reino, que você pode desenvolver a terra. E a gente vai falar mais na frente sobre isso. Em relação ao uso do seu tempo, se o seu bem supremo é o seu próprio prazer, se o seu bem supremo é o entretenimento, você vai ter gastado horas perdidas em redes sociais ou jogos. E a gente vai ter uma palestra sobre isso logo após. Mas se o seu fundamento é Cristo, se o seu bem maior é Cristo, você vai ajustar a sua agenda para orar e servir, mesmo sob pressão acadêmica, do trabalho ou etc. Porque o seu bem maior é Cristo. Então todo o resto é fundamentado em Cristo. Quando acontece um conflito interpessoal, se o seu bem maior é o orgulho, você vai devolver ofensa, você vai cancelar a pessoa. Mas se o seu bem maior é Cristo, você vai buscar perdoar e pedir perdão, como está escrito em Efésios, mesmo que aquilo faça você perder status. E aí, para a gente entender, eu acredito que deu para compreender o que é a cosmovisão. Como a cosmovisão ela interfere em nossa vida. Mas agora a gente vai entrar de fato na cosmovisão cristã. E como a cosmovisão cristã funciona. Ou o que é a cosmovisão. Se a gente lembrar da definição que Sayre ele dá para a cosmovisão, ele diz que a cosmovisão ela é fundamentada em uma narrativa, em pressupostos. E é aqui que entra o drama das Escrituras. A palavra drama aqui não é drama de choro, de se fazer de coitado, mas é de drama no sentido de história, de dramaturgia. Então, o drama das Escrituras, na verdade, vai nos contar o que é a história das Escrituras. A história na qual a cosmovisão cristã, ela está fundamentada. E o drama das Escrituras, ele é baseado em 3 atos. O primeiro ato é a criação, o segundo ato é a queda e o terceiro ato é a redenção. E aí você me pergunta, para que eu preciso saber disso? Porque se a sua cosmovisão é o que fundamenta tudo na sua vida, o que fundamenta a cosmovisão é o que na verdade fundamenta a sua vida. E a cosmovisão cristã é fundamentada nisso aqui. Logo, a sua vida precisa ser fundamentada nesses 3 atos, no entendimento desses 3 atos. A criação, a queda e a redenção. O primeiro ato, a criação. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre a criação é que a cosmovisão cristã, apesar de ter o nome de Cristo, ela não começa com a vinda de Jesus Cristo à Terra. Na verdade, passou algumas aqui. A cosmovisão cristã não inicia com Cristo vindo à Terra, mas ela começa com, no princípio, criou Deus os céus e a terra. João, ele prova isso. No início do seu evangelho, ele começa dizendo, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a primeira coisa que fundamenta a nossa cosmovisão é como esse mundo surgiu. É a partir de quem ele foi criado. E a primeira coisa que precisamos entender é que Deus criou todas as coisas. Em Gênesis 1:1, o autor afirma que Deus criou o mundo em um termo do latim chamado ex nihilo. O que é que esse termo significa? Do nada. Não existia nada e Deus trouxe a existência. E só Ele tem o poder de criar ex nihilo. Só Ele tem o poder de criar a partir do nada. E é a partir do nada que Ele trouxe tudo à existência. E essa cosmovisão, ela contrapõe os autores da época em que Gênesis foi escrito. Por exemplo, os sumérios, os babilônios ou os egípcios, eles acreditavam que tudo já existia e os deuses apenas surgiram. Mas a nossa fé, aquilo que nós acreditamos, é que Deus criou todas as coisas a partir do nada. O próximo ponto que nós precisamos entender sobre a cosmovisão, sobre a criação,
Deu uma travadinha. Tu consegue passar, Clara, por favor? Passou? Pronto. Em Gênesis 1:14, a gente percebe que toda a criação está sob o domínio de Deus. Toda a criação está sujeita a Deus. E a gente vai ver justamente isso. O autor ele mostra que o sol e a lua, que em outras cosmovisões, eles são considerados. Agora passou um monte. Só um minutinho, pessoal. Enoque. Toda a criação está sujeita a Deus. O autor ele nos mostra que tudo que foi criado, o sol e a lua, não passam de criação de Deus. A gente precisa entender que, por exemplo, em outras cosmovisões, ou em outras formas da origem do mundo, esses astros, o sol e a lua, a natureza, as criações de Deus, eles são considerados como Deus. A gente vai ver que, por exemplo, aqui no Brasil, os índios, eles acreditavam nisso. Então, é importante a gente entender que, na verdade, toda a criação, ela está sujeita a Deus. Deus criou todas as coisas e, como consequência disso, todas elas estão sob o domínio de Deus. A gente vai ver em Gênesis 1:21, o autor conta que Deus ele criou todos os animais terrestres, todos os animais marítimos e o próprio mar, ele deu limite. Toda a criação está sujeita a Deus e Deus tem autoridade sobre toda ela. A gente vai ver, por exemplo, que os babilônios, eles acreditavam que existia um monstro que ninguém conseguia domar. Até mesmo o próprio mar, ninguém conseguia ter domínio sobre ele. Inclusive, nem mesmo os próprios deuses babilônios. E a gente vai ver que a cosmovisão cristã, ela acredita justamente que Deus, ele detém o controle e o poder sobre toda a criação. Inclusive sobre os animais, sobre a natureza, sobre tudo que foi criado. Ele detém o controle. Então, a gente precisa entender esses dois pontos. O primeiro deles é, Deus criou todas as coisas. O segundo é que todas as coisas estão sujeitas a Deus. Pode passar, Clara. A criação do ser humano foi intencional e proposital. A gente vai ver que em Gênesis 1:26, a criação do ser humano, ela recebe um destaque especial. Então, o terceiro ponto sobre a criação é que existe uma intenção de Deus na criação do ser humano. Diferentemente de outras cosmovisões que acreditavam que o ser humano não tinha valor. Se a gente prestar atenção, os sumérios, por exemplo, eles acreditavam, por incrível que pareça, que o ser humano ele tinha surgido do espirro de um Deus. O Deus espirrou e a catota, digamos assim, do Deus virou o ser humano. A gente vai ver que os egípcios, eles acreditavam que só o faraó era o filho de Deus e todos os outros eram criaturas sem valor. O único que possuía valor era o faraó. E a gente vai ver que Deus, ele em seu conselho eterno, ele junta a Trindade e intencionalmente diz: desçamos e façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Toda a criação foi criada por meio da voz, da ordem de Deus. Mas quando chega ao ser humano, intencionalmente, Deus reúne um conselho eterno e diz: olha, vamos descer e fazer o ser humano. Existe uma intenção, existe um cuidado de Deus com você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. E por causa disso existe um valor que é intrínseco a você.
Não depende da sua aparência, não depende do quanto de dinheiro que você tem, não depende do quanto as pessoas lhe estimam. Esse valor, esta carga que você possui da imagem e semelhança de Deus, ela é inerente a você. E o autor insiste, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha, e esse fato de nós sermos criados à imagem e semelhança de Deus é muito importante, porque na época em que esse texto foi escrito, os governantes, para marcar o território onde eles governavam, quando estava muito longe do centro do seu império, eles erguiam uma imagem à sua semelhança, para que as pessoas, quando olhassem para aquela imagem, soubessem que aquele território pertencia àquele governante. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós somos seus representantes, nós somos embaixadores do seu reino. Quando nós vivemos essa realidade, quando nós entendemos que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que por isso somos embaixadores do seu reino, nós entendemos que aonde eu e você estiver, ali o reino de Deus também estará. Aonde você estiver, o reino de Deus estará presente também. É por isso que nós precisamos entender o valor da imagem de Deus. E esse termo no latim é imago Dei. Você é criado à imagem de Deus. Esse conceito de imago Dei, de imagem e semelhança de Deus, ele confrontou diversas ideologias equivocadas, diversas cosmovisões erradas. E, por exemplo, a escravidão, a tortura, e ela lançou as bases do que hoje nós conhecemos como os direitos humanos. Existe um texto muito importante sobre esse assunto. Ele fala o seguinte: adquiri escravos e escravas, mas por qual preço? Me diga. O que você achou na existência tão valioso quanto essa natureza humana? Qual o preço que você pode colocar na racionalidade? Quantos óbulos consideras equivalente à semelhança de Deus? Quantos estátares, a moeda que usava na Grécia Antiga, você obteve ao vender o ser que foi moldado por Deus? Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem ou semelhança. E tudo isso de Deus tem domínio sobre toda a terra, e foi-lhe concedido por Deus. Não dá para ler. Aceita aí, por favor, Clara, por favor. Mas esse texto, ele vai falar justamente da imagem e do valor da semelhança de Deus. Ele diz assim: e tem domínio sobre toda a terra, ele foi-lhe concedido por Deus autoridade sobre tudo na terra. Quem é o seu comprador? Me diga. Ou quem era o seu vendedor? Apenas a Deus pertence esse poder, ou ainda, nem ao próprio Deus, pois seus dons são irrevogáveis. Deus, portanto, não reduziria o homem à escravidão, já que ele próprio, quando estávamos escravizados ao pecado, espontaneamente nos chamou à liberdade. Mas se Deus não escraviza o que é livre, quem é aquele que coloca o seu próprio poder acima do de Deus? Isso foi dito por Gregório de Nissa em 370 depois de Cristo. E a gente já vê como a cosmovisão cristã, ela tem fundamentado os direitos humanos. Mas a amplidão da criação, a criação de Deus não se limita somente à natureza. Ela vai além da natureza física que nós contemplamos. Nós temos que perceber que Deus, ele ordena todas as esferas da vida. E não apenas o mundo natural, os animais, as árvores, as plantas, mas ele deu diretrizes. E essas ordenanças, essas diretrizes criacionais, elas definem como cada área deve funcionar segundo o plano de Deus. Então existe uma moral, existe uma definição do que é justo, do que é certo e do que é errado. Existe uma definição de razão. Existe também uma definição de imaginação, de estética, daquilo que deve ser bom, daquilo que é agradável. Existe uma definição a partir de Deus daquilo que é sociedade. Então,
estruturas sociais, governos, o casamento, algumas estruturas da sociedade, elas não dependem de construções sociais. A gente sabe qual é o padrão do casamento e qual é o casamento correto. E o casamento correto é entre homem e mulher, porque o casamento não é uma instituição humana, não é uma construção social. O casamento é uma diretriz dada por Deus. E a diretriz dada por Deus é que o casamento é entre homem e entre mulher. E é por isso que não pode ser desconstruído. Porque não é uma construção social, mas ela é uma diretriz, uma ordem de Deus. O trabalho e a cultura também é uma ordem de Deus. Tanto a vocação, a criatividade, mas também o descanso são ordens que foram dadas por Deus. A gente precisa entender, e esse ponto é muito importante, que a criação de Deus, ela é boa. A gente vai ver que Deus, ele cria todos os dias algo na terra. E ao final de toda a sua criação, Gênesis, ele conta que Deus, ao contemplar a criação, ele dá um veredito e ele diz, olha, viu Deus tudo quanto tinha feito e viu que era bom. A criação de Deus é boa. Agora eu lhe pergunto, se tudo que Deus fez, se Ele criou o homem perfeito, se Ele criou a natureza perfeita, se Ele criou os homens com as emoções organizadas, se Ele criou o homem com os afetos organizados, se Ele criou a natureza boa, o que foi que aconteceu que o mundo hoje em dia parece tão quebrado? Se a criação é boa. E aí entra o segundo ato, a queda. O pecado original. A gente vê em Gênesis 3:1, o diabo, o inimigo da nossa alma, personificando em uma serpente. E ele faz o homem duvidar sobre a bondade de Deus. Ele suscita incredulidade. Será que Deus disse isso? Não, você não vai morrer. O que Deus falou não é verdade. Ele dá ao ser humano uma autonomia ilusória. Ele diz ao ser humano, olha, você não precisa de Deus. Você pode ser igual a Deus. Você pode ser independente de Deus. Assinado o diabo. E isso foi o que aconteceu com Adão e Eva. E a gente precisa entender que a queda, quando Adão e Eva desobedecem e o pecado entra na terra, mancha toda a humanidade. Todo pecado é uma forma de se tornar independente de Deus. Agostinho de Hipona, ele vai dizer que o pecado, ele causou uma desorganização dos afetos. A gente vai ter uma palestra aqui após sobre saúde emocional. Mas Agostinho de Hipona vai dizer, olha, toda essa desorganização nas emoções, todas essas desorganizações nos seus afetos, é uma consequência do pecado. Se você prestar atenção, no jardim do Éden o mundo era perfeito. Adão e Eva só tinham alegria, paz, descanso. Mas quando eles pecam, ele ouve os passos de Deus no jardim e sentem medo. O medo não existia. Essas emoções ruins, a ansiedade de se esconder, o medo de se esconder de Deus, tudo isso é uma consequência da queda, é uma consequência do pecado. Essa desorganização que a gente vê nas emoções, tudo isso é uma consequência da queda. Essa desorganização do mundo é uma consequência da queda. Essa desorganização da ordem do que amamos é uma consequência da queda. Todo pecado é uma tentativa de tirar a separação entre a criatura e o Criador. C.S. Lewis disse, olha, o prazer, o dinheiro, o poder, a segurança, considerados em si mesmo, são coisas boas. Quem é que vai dizer o contrário? Que o dinheiro é ruim, que o prazer é ruim, que o poder é ruim, ou que estar seguro é ruim. Tudo isso é bom, mas a maldade consiste em tentar obter essas coisas que são boas pelos métodos errados, da forma errada ou em excesso. Ou seja, o mal, ele não passa do bem distorcido. O pecado, ele sempre vai pegar algo que é bom e vai distorcer. O pecado é sempre algo que perverte aquilo que é bom. O pecado, ele causa separação entre Deus e o homem.
O nosso pecado é insuportável para Deus que é santo. E por natureza, nos tornamos inimigos de Deus. A bondade, por assim dizer, ela é ela mesma. Mas já a maldade é apenas o que é bom pervertido, disse C.S. Lewis. Então o pecado pega a criação de Deus que é boa e ela distorce, ele mancha, ele perverte aquilo que era bom. E os efeitos na queda, por exemplo, no relacionamento entre os gêneros, a gente vê que a consequência do pecado em Gênesis 3,16 diz: o desejo da mulher será de dominar o homem e de retirar dele o ideal de liderança dado na criação. A consequência, Gênesis 3 diz: olha, o teu desejo será para o teu marido. Mas essa palavra para é contra. O teu desejo, mulher, vai ser contra o teu marido. E o marido a dominará. Mas esse desejo, essa palavra quer dizer que o desejo da mulher vai ser de tentar dominar o homem. Vai ser de tentar retirar dele o ideal de liderança dado por Deus. E em consequência a isso, o homem dominará. Mas não é dominar de forma boa, é de subjugar a mulher e submetê-la a si de forma autoritária. A gente vê claramente aqui o machismo e o feminismo também como consequências do pecado e da queda. A gente precisa entender que o pecado, ele bagunçou todas as esferas da criação de Deus. Ele manchou tudo, todas as esferas. Ele não manchou só a minha vida, ele manchou toda a criação. Todas as esferas que antes eram boas, hoje estão manchadas pelo pecado. Ele vai além da corrupção da alma e afeta todas as esferas. A moral que antes era boa, que era justa, torna-se injustiça, torna-se corrupção, torna-se relativismo. A razão que buscava verdade, que buscava sabedoria, hoje em dia passa-se a buscar, troca a verdade por mentira. E as pessoas estão obstinadas pelo mal. A imaginação, a arte, a estética, que antes era um apreço pelo que é bom, torna-se idolatria ao que é feio, ao que é sensual. A arte que glorifica o mal. Se você pegar uma arte contemporânea, gente, é uma coisa horrível comparado ao que era belo antigamente, ao que Deus considera belo. O trabalho, a cultura se tornou fadiga, frustração, idolatria ao sucesso, exploração. E a natureza causou uma desordem ecológica, sofrimento e morte à criação natural de Deus. Então foi isso que aconteceu. Deus cria um mundo que é bom em todas as esferas. O homem era bom, a natureza era bom, a moral era boa, a razão, a imaginação, o trabalho. Mas o pecado perverte tudo isso que é bom. O pecado, ele distorce tudo isso. Mas a história não termina na queda. Gênesis 3,15 diz: mesmo no Éden, Deus, ele promete a redenção. Gênesis 3,15 diz: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A vitória, meu irmão, a nossa vitória já está garantida desde Gênesis 3,15. Isso é o proto-evangelho, é o triunfo de Cristo sobre o pecado. A gente falou que o pecado afetou todas as esferas. O pecado manchou a humanidade. Mas a história não acaba com a humanidade manchada. A história não acaba com as esferas pervertidas. Porque há o terceiro ato, a redenção. O que significa a redenção? A palavra salvar significa libertar do poder do pecado. Redimir significa pagar o preço e libertar alguém que antes era escravo. Reconciliar significa restaurar um relacionamento corrompido. A justiça divina, ela existe na redenção. O pecado, ele não pode ser simplesmente ignorado. Deus, ele não podia simplesmente dizer: está perdoado. Porque apesar de amar você, ele ainda é justo. E o seu pecado clama todos os dias a justiça de Deus. Mas ele, por amor a vós, enviou Jesus para morrer no seu lugar, para tomar o pecado que é seu, para o pecado que todos os dias clama a justiça de Deus. Jesus pagou na cruz do Calvário.
E aí acontece a substituição. Cristo, ele pagou a nossa dívida, a dívida que nós não podíamos pagar, a dívida do nosso pecado. Ele cravou na cruz e disse: está pago, está consumado, está redimido, você está liberto, você está salvo do pecado. O pecado que lhe aprisionava, que lhe tornava escravo, eu não o transformo em escravo. Agora você é livre para servir. Agora, por meio da redenção, você é liberto. O pecado, ele causa um abismo entre nós e Deus. Mas a redenção, a cruz de Cristo, constrói uma ponte que nos liga novamente a Deus. O pecado provocou separação. A cruz de Cristo trouxe reconciliação. O pecado produziu inimizade, mas a cruz nos trouxe a paz. O pecado criou um abismo entre o homem e Deus. A cruz construiu uma ponte entre eles. O pecado quebrou a comunhão, mas a cruz a restaurou. Por meio da redenção, nós somos adotados por Deus. Somos filhos de Deus por adoção, por meio do sangue de Jesus. Podemos nascer de novo, não mais pelo pecado, mas agora pelo Espírito. E o grande mistério do Antigo Testamento é revelado justamente em Deus, em Cristo. A revelação progressiva de Deus, ela é desvendada em Jesus. Todas as coisas convergem para Cristo. Da mesma forma que o pecado teve uma grande amplitude, a redenção, a amplitude foi ainda maior. Porque a amplitude da salvação vai além de salvar a sua alma. A redenção, ela afeta toda a realidade criacional que foi manchada pelo pecado. A restauração de todas as esferas da sociedade e da vida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: olha, aprove a Deus que por meio de Cristo reconciliasse todas as coisas a si mesmo. A boa criação original, ela deve ser restaurada. As implicações práticas dessa intenção são muitas. O casamento, ele não deve ser evitado pelos cristãos, mas ele deve ser santificado. As emoções não devem ser reprimidas, mas elas devem ser purificadas. A sexualidade não deve ser simplesmente evitada, mas ela deve ser redimida. Os políticos não devem ser declarados inalcançáveis pela lei, mas eles precisam ser reformados. A arte não pode ser pronunciada como mundana, mas ela deve ser reivindicada para Cristo. Os negócios não devem ser relegados ao mundo secular, mas devem ser feitos novamente de acordo com os padrões que honram a Deus. Cada setor da vida humana produz exemplos como esse. Num sentido muito importante, essa restauração significa que a salvação não traz nada de novo. A salvação, a redenção, ela não é uma questão de acrescentar uma nova dimensão espiritual, mas ela é justamente de trazer de volta a vitalidade ao que já estava lá o tempo inteiro. Deus, ele criou um mundo bom. Deus, ele criou um mundo perfeito. As esferas já eram boas. Tudo já estava bom. O pecado manchou. A redenção não vem trazer nada novo. A redenção é justamente restaurar aquilo que era bom. É redimir aquilo que já era bom. É trazer a boa criação de Deus a nós novamente. Olha, Abraham Kuyper, ele diz: não há 1 centímetro quadrado em toda a nossa existência sobre a qual Cristo, que é soberano de todos, não possa declarar: é meu. Tudo pertence a Cristo. Tudo está sob o domínio de Cristo. Seja a arte, seja a política, seja a moral, seja os negócios, sejam os estudos, tudo, todas as esferas da sua vida, seja o namoro, seja o casamento, tudo pertence a Cristo. Não é só a sua alma, não é só o seu coração. A redenção, ela é muito mais ampla. A natureza deve ser redimida, a sociedade deve ser redimida, a cultura deve ser redimida, as artes devem ser redimidas. Tudo deve ser redimido por meio da redenção de Cristo.
Aí entra um outro ponto. Essa redenção, ela foi iniciada por Cristo, mas ela ainda não foi consumada. Nós vivemos numa tensão entre o já e o ainda não. Vivemos em uma tensão, em um reino que já foi vindo, mas que ainda virá. E quando Jesus proclama, o tempo está cumprido, o reino de Deus chegou, Jesus ele inaugurou uma nova realidade dentro da história. A restauração da realidade original. A cruz e a ressurreição são o grande ato de redenção que arrancam o domínio do pecado e instauram o governo de Cristo, o governo do Rei dos Reis sobre nós. Mas o Novo Testamento, ele aponta para um clímax que ainda virá. O reino já é vindo. Jesus disse, olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Mas a oração do Pai Nosso diz, olha, venha o teu reino. A gente vive em uma tensão, em um reino que a gente já vive, mas que ainda virá. Entre um reino que nós já sentimos, mas que não está completo. Assim a Escritura, ela define o reino em dois momentos. O reino vindo, que foi inaugurado por Cristo, a vitória decisiva já foi conquistada, os poderes das trevas foram desmascarados e o Espírito Santo foi derramado, capacitando a igreja a viver esses novos sinais no mundo. O reino já está presente, o Espírito Santo já está disponível para lhe capacitar para esse reino, para ter uma nova vida, uma vida de justiça, de paz, de alegria nesse novo reino. Mas a gente entende que ainda existe um reino vindouro, que será consumado quando Cristo retornar. E aí toda a criação será liberta da corrupção. O céu e a terra, meu irmão, se unirá em uma coisa só. A nova Jerusalém descerá do céu e Deus habitará com os homens. Como está escrito em Apocalipse 21, 3. Deus habitará conosco. Toda a criação será restaurada, tudo será feito bom novamente. O juízo, Deus colocará tudo em ordem perfeita e não haverá mais choro, dor ou morte. Então a gente não pode ter uma visão escapista. A gente não deve viver essa vida querendo fugir daqui, querendo morrer e ir direto para o céu. Porque se Deus quisesse que todo cristão fosse direto para o céu, como o pastor Alberto pregou aqui domingo, quando aceitasse Jesus, Deus matava. Mas o reino é vindo aqui na terra. Existe um reino para ser vivido aqui. E esse reino será completo, será consumado quando Jesus vier. E aí existem várias formas de você exercitar esse reino. Eu vou precisar agilizar, mas o material será disponibilizado. Mas em todas as esferas da vida, você pode viver este reino que já está entre nós. A redenção não é a fuga do mundo, mas é uma incursão do céu na terra. É a vinda do céu para a terra. Vivemos como embaixadores de um reino que já está brilhando na escuridão, anunciando, esperando, ansiando pelo dia em que esse mesmo reino encherá toda a terra e tudo será restaurado. E aí entra no último ponto da nossa palestra. A gente já viu que existe uma cosmovisão. Essa cosmovisão ela é baseada em uma narrativa, em uma história. E essa história ela é baseada na criação, na queda e na redenção. Mas a cosmovisão cristã, ele vem trazer uma realidade para a gente sobre o mandato cultural. O mandato cultural, ele tem uma raiz bíblica. Deus, em Gênesis 1, 26 ao 28, ele disse, haja todas as coisas. Mas quando ele vai criar o homem, como já foi falado, ele faz uma reunião, um concílio eterno na Trindade e decide criar o homem à imagem de Deus. Você possui a imagem e semelhança de Deus. E foi dada uma ordem ao homem, cresça, frutifique, multiplique, encha a terra e domine a terra. Isso é o mandato cultural. Cresça, floresça, multiplique, desenvolva a terra, domine este mundo.
Olha só, você possui a imagem real e semelhança de Deus. Quando a gente fala de imago Dei, a imagem de Deus, a gente atua em dois papéis. O primeiro é que a gente representa Deus diante da criação. Quando Deus manda que nós governemos, quando Deus manda que nós cultivemos a terra, quando Ele mandou Adão zelar a terra, nós estamos representando Deus diante da terra. Mas nós representamos a terra diante de Deus. Quando nós oferecemos o nosso louvor, quando nós oramos e quando damos voz ao mundo que geme. O mandato cultural é a junção de duas palavras. Mandatum, do latim, que significa algo que foi entregue para a sua guarda, e a cultura, que significa cultivar. Logo, o mandato cultural é aquilo que Deus confiou a você para que você desenvolva. E Deus entregou essa terra para que você desenvolva. O mandato cultural é justamente o mandado, a ordem de Deus, para que nós venhamos a desenvolver essa terra. Preste atenção, Deus, Ele poderia muito bem ter criado a terra inteira como o jardim do Éden. Mas não, Ele cria um jardim no meio, coloca o homem lá e diz, olha, expande o jardim, desenvolve o jardim, cria junto comigo. Deus, Ele cria ex nihilo, a partir do nada. Mas Ele nos deu criatividade, inteligência, para que nós fôssemos co-criadores junto com Ele. Para que nós pudéssemos expandir o jardim do Éden. Para que nós pudéssemos desenvolver este mundo. Então, Deus, quando Ele cria a terra, Ele cria por um ato direto. Mas quando alguém criou o celular que está na minha mão, foi uma criação indireta de Deus. Porque Ele deu a inteligência, a sabedoria, justamente para que nós criássemos tecnologia. Justamente para que nós desenvolvêssemos esse mundo. Então, Deus criando o mundo é um ato direto. Mas Deus criando através do ser humano, é Deus criando também de forma indireta. Quando uma enfermidade é curada por meio de uma oração e Deus cura alguém, é um ato extraordinário direto de Deus. Mas quando alguém toma um remédio e é curado, é uma ação indireta de Deus também. Porque aquele remédio foi criado por meio da ação de Deus, capacitando, dando vida, dando inteligência, dando a ordem. Olha, cresce, multiplica, desenvolve essa terra, faz ela crescer, faz ela se desenvolver. É um chamado de Deus para que nós co-criemos a terra com Ele, para que nós venhamos desenvolver a terra com Ele. Ele criou a partir do nada, para que nós pudéssemos pegar aquilo que Ele criou e pudéssemos juntamente com Ele desenvolver essa terra. Então, o mandato cultural é baseado em algo que chamamos de graça comum. Ela é o fundamento de toda a cultura. A ordem de dominar a terra não foi só para cristão não, meu irmão. A ordem para desenvolver a terra foi dada para toda a humanidade. É por isso que você vê justo prosperando, mas você vê injusto prosperando também. Porque o sol nasce sobre todos. O mandato inicial de Deus de desenvolver a terra foi dado a todos. Então, por isso nós vemos grandes gênios como Alan Turing, como Einstein, como Messi ou como Christopher Nolan, contribuindo para o bem comum. Porque eles agem por meio da graça de Deus. A expressão da graça de Deus derramada sobre os justos e sobre o injusto. O pecado, ele tem um poder destrutivo muito grande. Ele tem um poder que devastaria a terra. A graça comum de Deus, esse favor imerecido, essa capacitação, essa inteligência, ela vem para refrear os efeitos do pecado. Então, todos esses atos de bondade que a gente vê e todas estas coisas boas e belas foram feitas por meio da graça de Deus. E essa graça é comum a toda a humanidade, seja cristão ou não seja, seja justo ou não seja. Mas aí eu lhe pergunto, todas as coisas ruins foram feitas pelo homem. E onde é que está a graça de Deus nas coisas ruins feitas pelo homem? A gente vai entender, eu vou responder essa pergunta e a gente encerra. Sim, todas as coisas boas e ruins foram criadas por meio da graça de Deus.
Mas quando você entende que esse fato, você percebe o quão prejudicial são as coisas ruins que os homens fazem. Porque imagine um homem que faz uma arma, que faz uma droga. Ele faz isso por meio da graça de Deus? Ele faz isso por meio da graça de Deus. Mas olha como isso é mal. Ele pega a graça de Deus. Ele pega a capacitação que Deus deu. Ele pega a saúde que Deus deu, a inteligência que Deus deu, a criatividade que Deus deu e usa em rebelião ao próprio Deus. Aí eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo com a graça de Deus na sua vida? O que é que você está fazendo com a criatividade que Ele lhe deu? O que é que você está fazendo com a inteligência que Ele lhe deu? O que é que você está fazendo com esse grande mandato que Ele lhe deu? Para encerrar, o trabalho de um leiteiro agrada tanto a Deus, quanto a de um sacerdote, quanto a de um pastor, quando ambos fazem em fé. Mas se tanto eu trabalhando como leiteiro, ou como engenheiro, ou como programador, eu consigo agradar a Deus, ou também como chamado ministerial, pregando, cantando, eu também posso agradar a Deus? Como é então que eu devo agradar a Deus? O que é que você deve fazer para agradar a Deus? O que é que você deve buscar fazer? O que eu quero falar nessa manhã, através do mandato cultural, é que seja um chamado ministerial ou uma vocação secular, você agrada a Deus da mesma forma, desde que seja aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, a resposta é: busque em Deus a sua vocação. Tenha essa certeza, a cosmovisão que você tem, a forma que você enxerga o mundo, decidirá tudo na sua vida. Tenha uma cosmovisão cristã. É possível agradar a Deus aqui dando uma palestra, mas é possível agradar a Deus sendo motorista de ônibus. E o que é que você deve fazer com a sua vida? Qual é a sua vocação? A única forma de você saber como agradar a Deus é buscando em Deus a sua vocação. E assim eu encerro essa palestra.